Meus irmãos, graça, paz e misericórdia da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo sejam sobre todos vocês, sobre todos nós. Nós vamos, sem delongas, abrir a palavra de Deus em primeiro livro dos Reis, primeiro livro de Reis, capítulo 19. Nós vamos fazer uma leitura em primeiro de Reis, capítulo 19, a partir do versículo 11, e desta vez vamos seguir até o final do capítulo, versículos 11 a 21. Então, o meu texto é 1 de Reis, capítulo 19, versículos 11 a 21. O texto sagrado diz assim: Disse-lhe Deus, sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cicio tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: Vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Azael rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou os bois, correu após Elias e disse: Deixa-me beijar a minha mãe e a meu pai, e então te seguirei. Elias respondeu-lhe: Vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois e o imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. Então se dispôs e seguiu a Elias e o servia. Esse é o nosso texto. Nós vamos, antes de analisá-lo, antes de analisar a palavra de Deus, nós precisamos falar com o Deus da palavra, aquele que fala conosco e que tem poder de aplicar-nos a sua palavra de maneira transformadora, impactante, de modo a saciar-nos a sede, a satisfazer-nos a fome, a tratar de maneira bastante específica com a necessidade de cada um de nós. Nós vamos orar. Senhor, nós te buscamos nesta hora e te suplicamos que tu tomes o nosso coração e que tu apliques nele a tua palavra. Ajuda-nos nestes momentos, nestes dias difíceis, e restaure-nos, Senhor, os teus altares, porque a nossa alma também anseia por eles, como a corça suspira pelas águas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, nós temos acompanhado como Deus tratou com Elias em plena graça. A Elias foi dado um sono, nós vimos isso já, um suprimento por meio de um anjo,
e uma energia suficiente para uma grande caminhada. Isso está em 1 de Reis, capítulo 19, versículos 5 a 8. Elias não fez muito caso de toda essa demonstração do cuidado divino e entrou, digamos, em sua noite escura da alma, se encavernando no Horebe, se encavernando literalmente, mas surpreendentemente não mais a assistência de um anjo. É agora Deus mesmo que volta a falar com o profeta e diz: que fazes aqui, Elias? Ao que o profeta respondeu que tem sido zeloso, mas que seus esforços não resultaram nos frutos por ele esperados. Ele continua só e é ameaçado de morte. Isso está em 1 de Reis, capítulo 19, versículos 9 e 10, texto já revisitado por nós em momentos anteriores. Então Deus decidiu que havia chegado a hora da restauração do profeta, de trazer o profeta aos trilhos da sua vocação. Isso já nos deve, meus irmãos, alertar ao fato de que só caminhamos na direção contrária até que, eu digo contrária à vontade revelada de Deus, até o momento que Deus diz: basta. Aqui é o fim da linha do seu caminho tortuoso. Esse limite divino estabelecido ao desvio de Elias ocorreu exatamente aqui, nesse ponto. Aquela era a hora do profeta recobrar o siso, retomar a vocação, sair da caverna, voltar a ser útil à obra de Deus. Havia chegado a hora de o profeta do Senhor ser restaurado. É isso que veremos em nosso texto. Em primeiro lugar, o profeta estava encavernado. Segundo 1 de Reis, capítulo 19, versículo 11, já estamos em nosso texto. O profeta ainda estava encavernado quando disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Sim, meus irmãos, trata-se de uma convocação divina para ouvir a palavra de Deus. Uma convocação semelhante àquela que foi dirigida uma vez a Ezequiel: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Isso está em Ezequiel capítulo 2, versículo 1. Deus está prestes a fazer uma revelação de si ao profeta, porque o texto diz: e eis que passava o Senhor. A cena nos lembra Moisés sendo posto sobre a penha para ver ao menos o rastro da glória de Deus que o Senhor fez passar por ele. Esse texto, os meus irmãos sabem, está em Êxodo capítulo 33 e capítulo 34. Isso significa que Deus está na iminência de falar com o profeta. Então, o texto diz: disse-lhe Deus, sai e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor. Então, Deus está chamando ao profeta Elias para ouvir a sua voz, para receber da parte de Deus uma revelação. Um momento semelhante àquele de Moisés, quando Moisés foi colocado sobre a penha. Então o texto prossegue: e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cicio tranquilo e suave. Capítulo 19, versículos 11, segunda parte, 12. Quando se diz que o Senhor não estava no grande e forte vento, nem no terremoto, nem no fogo, não se quer dizer que esses fenômenos aconteceram por acaso, ou à revelia da vontade de Deus, ou que eram apenas e simplesmente ocorrências naturais aleatórias. Não é isso. Quer-se dizer, isto sim, meus irmãos, que Deus não iria tratar com o profeta, falar ao coração do profeta por meio de nenhum desses fenômenos, por meio de um forte vento, por meio de um terremoto, por meio do fogo. Quando Elias percebeu que Deus não falaria com ele por meio daquelas manifestações poderosas da natureza, então, por favor, preste atenção comigo agora. Elias entendeu o que estava acontecendo.
Elias entendeu o modo como Deus o trataria, em que bases Deus lidaria com ele naquele momento. Basta nós lembrarmos que naquele mesmo monte, no monte de Deus, no Horebe, Deus já havia falado antes, quando da dádiva da lei. Você se recorda disso? Eu vou ler para você alguns textos de Êxodo capítulo 19, versículos 16, 18 e 19. Algumas passagens. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. Você se recorda disso? Do momento da dádiva da lei? Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. Notem, segundo o escritor aos Hebreus, esse horrível espetáculo em que se deu a entrega da lei. Quando Deus se aproxima do profeta Elias e não fala com ele por meio do vento, do terremoto ou do fogo, mas por meio de um cicio tranquilo e suave, claro que Elias naturalmente foi levado à compreensão que Deus poderia lidar com ele na base da lei da maneira mais justa, mais estritamente justa possível, mas que tinha decidido que não faria. Elias percebeu que Deus decidiu que haveria de lidar com ele com base na graça. É como se Deus tivesse dito a Elias: Elias, eu não vou lidar com você com base na estrita justiça, retribuindo-lhe aquilo que seus pecados merecem, Elias. Eu vou lidar com você na base de um favor imerecido, de um favor que foi conquistado não por você, mas por outro em seu lugar. Nas palavras do escritor aos Hebreus, é como se Elias tivesse ouvido, Não estou lhe chamando ao Monte Sinai, não estou tratando com você na base dos termos da aliança mosaica, na base dos termos da lei. Eu estou lhe chamando para o Monte Sinai, estou lidando com você na base da graça. E é por isso que eu não estou falando com você em meio ao terremoto, nem em meio a um grande e forte vento, nem em meio ao fogo. Eu estou falando com você por meio de um cicio suave e tranquilo. Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 18 até o versículo 24, eu lerei esse texto para os meus irmãos. Ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão e às trevas e à tempestade, e ao clangor da trombeta, e ao som de tais palavras, que quantos o ouviram suplicaram que não se lhes falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar no monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo que o escritor aos Hebreus nos diz. Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo, mas tende chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia e igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Então, quando Deus chama Elias para que o profeta o ouvisse, porque passaria por ele, e não fala por meio de um vento forte, ou de um terremoto, ou do fogo, Deus estava anunciando ao profeta, meus irmãos, a sua bondade, destacando a sua bondade como uma manifestação de sua livre graça, como a dizer: Elias, você merece a justa condenação da lei, mas eu lidarei com você na base de uma bondade imerecida, e por isso distribuída livre e soberanamente. Foi como ocorreu a Moisés, lembremos isso. Quando posto sobre a penha, Moisés ouviu quando Deus passou, dizendo as seguintes palavras: farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia
e me compadecerei de quem eu me compadecer. E passando o Senhor por diante dele, clamou. Deus prometeu que faria, que revelaria sua misericórdia de maneira livre e soberana. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. E no momento adequado passou o Senhor por diante de Moisés e clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado ainda, que não inocenta o culpado e visita a iniquidade dos pais nos filhos e dos filhos nos filhos dos pais até a 3ª e 4ª geração. A reação de Moisés à revelação da graça gratuita de Deus foi curvar-se e adorar ao Senhor. A reação de Elias, por sua vez, foi cobrir o rosto no manto e sair da caverna. Isso está no capítulo 19, versículo 13. O ato de Elias de encobrir o rosto é a expressão da sua reverência pelo Senhor e do seu senso de indignidade para estar na presença de Deus. Esses sentimentos da própria indignidade e de reverência, meus irmãos, pelo Senhor, explicam os serafins cobrindo o rosto com as 2 asas para comparecerem perante Deus, segundo a visão do profeta Isaías, em Isaías capítulo 6, versículo 2. Esses sentimentos também explicam a confissão de Abraão. Uma vez Abraão disse: eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu sou pó e cinza. Veja que esses sentimentos também explicam a atitude de Moisés de esconder o rosto no episódio da sarça ardente, segundo Êxodo capítulo 3, versículo 6, porque temeu olhar para Deus. Esses sentimentos também explicam a reação de Pedro após a pesca maravilhosa: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Então, o que nós temos até aqui? Bem, nós temos uma decisão divina de falar com o profeta Elias na base da graça, não da base da estrita justiça, segundo os termos da aliança da lei. E isso ficou muito claro, porque Deus nem falou ao coração do profeta por meio de um vento forte e nem por meio de um terremoto, tampouco por meio de um fogo. O Senhor falou ao profeta por meio de um cicio tranquilo e suave, e foi exatamente em resposta a esta revelação da bondade divina que ele saiu da caverna e se colocou na porta da caverna, porque ele queria ouvir o Senhor. Agora, quando Elias já estava na porta da caverna, o Senhor voltou a perguntar ao profeta: que fazes aqui, Elias? Ao que Elias basicamente repete as queixas de sempre. Veja, versículo 14 de 1 de Reis 19. Tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuram tirar a minha vida. É basicamente a mesma queixa, o mesmo tipo de ressentimento. O meu zelo, Senhor, resultou em nada, a nação continua apóstata e o Senhor não parece se preocupar com isso. E eu fiquei só e ainda procuram tirar minha vida, a razão pela qual a minha conclusão é que não há futuro para a verdadeira piedade. É o fim da linha. Como é que o Senhor respondeu às queixas do profeta? E aqui eu quero conduzir os meus irmãos para o que acontece a partir do versículo 15. Em primeiro lugar, Deus mandou o profeta fazer o caminho de volta. Volta ao teu caminho para o deserto de Damasco. Isso está em 1 de Reis 19, versículo 15, primeira parte. Volta ao teu caminho para o deserto de Damasco. Elias havia desertado do posto. E quando desertou do posto, somente perdeu tempo, gastou energias desnecessariamente.
agora vai ter que fazer o caminho de volta. Então Deus lhe disse: retorne pelo caminho que você foi, para que você aprenda que você não deveria ter tomado um caminho por sua própria conta e risco. O arrependimento, meus irmãos, envolve pensar de novo sobre aquilo que foi realizado, pensar de novo, revisitar aquelas velhas decisões. O arrependimento envolve refazer o caminho de volta, tomar o caminho na direção contrária. O filho pródigo disse: levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. E levantando-se, foi para o seu pai, diz o texto, não é, de Lucas capítulo 15. Fazer o caminho de volta. O Cristo glorificado disse à igreja de Éfeso: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Isso está em Apocalipse capítulo 2, versículo 5. Tem que refazer o caminho de volta. Você está correndo na direção contrária à vontade revelada de Deus. Se Deus permitir, quando chegar no seu momento, Deus vai fazer você fazer o caminho de volta. E talvez esse momento seja hoje. Talvez esse seja o momento de botar o pé na estrada para refazer o caminho na direção contrária. Então, esta é a primeira coisa que Deus manda Elias fazer. Em segundo lugar, Deus mandou o profeta de volta ao trabalho. Não é para ficar na caverna, é para trabalhar. E Elias deveria, nesta nova comissão, ungir 2 reis e um profeta. O texto diz: unge a Azael, rei da Síria, a Jeú, filho de Aninsi, ungirás reis sobre Israel, e também Eliseu. Eliseu, ungirás profeta em teu lugar. É hora de trabalhar. Você vai sair da caverna, vai fazer o caminho de volta e vai voltar para o seu posto, vai retomar os trilhos da sua vocação. Essas tarefas dadas a Elias revelam que Deus não havia retirado o ofício que o havia dado. Os dons e a vocação de Deus, meus irmãos, são o quê? São irrevogáveis. Elias é chamado para fazer aquilo que é próprio de profetas, porque somente uns poucos profetas, inclusive, ungem reis. Samuel ungiu a Saul e a Davi para serem reis. Um discípulo do profeta Eliseu ungiu ao rei Jeú. Isso está em 2 de Reis, capítulo 9. Inclusive, alguns estudiosos disputam com esta passagem, porque a Elias é dada uma ordem para que ele unja o rei Jeú, mas na verdade quem unge o rei Jeú, segundo de Reis capítulo 9, é um discípulo do profeta Eliseu. E aqui nós temos a possibilidade do Jeú ter sido ungido 2 vezes, isso aconteceu com o rei Davi, ou de, sim, Elias ter ungido a Jeú, mas por meio de Eliseu e através de um discípulo de Eliseu. Isso também é uma possibilidade, nenhuma dificuldade extraordinária aqui. Mas, no primeiro momento, Deus disse ao profeta encavernado, não é? Saia da caverna e faça o caminho de volta. Segundo, o Senhor disse: eu tenho trabalho para você. Não é hora de ficar encavernado. Volte ao seu posto, saia da caverna e você tem um trabalho de profeta para realizar, porque os meus dons e a minha vocação são irrevogáveis. Em terceiro lugar, as queixas do profeta foram todas respondidas. Agora, Elias sabe que Deus não está alheio à apostasia nacional.
Olha o que vai acontecer. Quem escapar à espada de Azael, Jeú matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu matará. Deus vai trazer juízo sobre a nação apóstata. Elias, você está pensando que eu não estou fazendo muita conta dessa apostasia nacional? Lê do engano. Isso é uma percepção muito equivocada de sua parte. Sim, eu vou trazer juízo a uma nação apóstata que abandona o seu Deus para se dobrar perante a Baal, um Deus mudo. Além disso, agora Elias fica sabendo que Deus não é... Elias fica sabendo, eu digo para os meus irmãos, da parte de Deus, que aquele não é o fim do ministério profético. Veja se você compreende isso, porque essa era uma das dificuldades e um dos motivos de angústia da mente do profeta Elias. Ele disse: eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Acabou o ministério aqui? Isso é o fim da linha? Não. Elias é enviado para ungir Eliseu como profeta que ele substituiria. E mais ainda, Deus comunica a Elias que preservaria um remanescente fiel da nação. É verdade que Deus não produziria um avivamento de dimensões nacionais, mas isso não significa a extinção da igreja. O Senhor diz no capítulo 19, versículo 18, também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Capítulo 19, versículo 18. Agora, note aqui, por favor, porque para alguns comentadores, Deus estaria aqui no versículo 18, conservei em Israel 7.000, etc., Deus estaria nesse momento ainda em tom de repreensão, respondendo à ideia equivocada de Elias no sentido de que ele pensava que estava só. Deus estaria dizendo em tom de repreensão: esta é uma outra bobagem que você está dizendo, você não está só coisa nenhuma. Bom, é uma possibilidade, mas não é a única possibilidade. Outros estudiosos também observam que o verbo hebraico pode ser traduzido para também conservarei, também hei de conservar para mim 7.000. É assim que acontece, por exemplo, na versão do rei Tiago. E sendo esse o caso, Deus não estaria contestando a Elias nesse ponto, mas estaria consolando ao profeta, respondendo às queixas do profeta, porque ele estava dizendo, a nação inteira apostatou, eu estou só, e Deus nesse momento está dizendo, não se preocupe, porque eu hei de preservar para mim um remanescente fiel, eu vou conservar para mim um povo que me é fiel. Então, nós temos aqui, meus irmãos, em breve síntese, como Deus respondeu às indagações do profeta, não é? Senhor, a nação está em pedaços e eu não vejo nada acontecer. Elias, eu não sou indiferente à apostasia, eu vou punir a nação. Senhor, eu estou só. Isso significa o quê? Isso significa que não há mais ministério profético? Não, você vai ungir a Eliseu, o profeta que o substituirá. Senhor, mas eu estou só, e onde está a igreja do Senhor nesta grande nação? Não se preocupe, eu não vou destruir a igreja, porque o meu juízo sobre a nação não pretende, não fará, não causará o extermínio da igreja, eu vou preservar para mim 7.000. E assim, Elias foi restaurado. E nós sabemos que Elias foi restaurado porque ele obedeceu à ordem do Senhor e imediatamente, capítulo 19, versículo 19, partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu. Elias fez uma viagem de mais de 250 quilômetros, do Horebe a Abel-Meolá.
a cidade de Eliseu e foi buscar aquele que o substituiria. E é notável, não é? Que nós temos um homem buscando o seu substituto sem nenhum tipo de ressentimento, sem nenhum tipo de inveja, muito pelo contrário. A preocupação de Elias era exatamente que houvesse continuação ao ministério, a continuidade do ministério profético. Não tem nenhum tipo de ressentimento, nem de inveja, uma coisa do tipo, eu estou sendo aqui trocado por um pastor mais jovem, alguma coisa nesse sentido. E Eliseu, nesse momento, atendeu também prontamente a sua vocação. E aqui nós ficamos pensando, meus irmãos, quanto poder há na graça de Deus para remover todas as objeções que alguém daria a esse tipo de vocação, não é? Como é poderosa a graça de Deus para vencer todas as predisposições naturais. Você se recorda como o Senhor chamou a Levi, a Mateus Levi, e ele imediatamente deixou a coletoria para seguir o Senhor. Como é poderosa a graça de Deus para vencer todas as resistências. Pois bem, esse é o nosso texto e eu quero nesse momento, claro, né? O texto sugere infindáveis doutrinas, lições e aplicações práticas, mas eu quero nesse momento destacar algumas delas que julgo importantes e quero que os meus irmãos guardem consigo. Em primeiro lugar, aceitemos o fato de que Deus é absolutamente livre para, ao lidar com uma raça caída, decidir dispensar sua graça a quem Ele quer. Como Deus está lidando, meus irmãos, com uma humanidade caída, uma humanidade que Deus poderia simplesmente condená-la in totum, condená-la inteiramente. Não pode haver injustiça da parte de Deus quando Ele decide agir misericordiosamente com alguns. Paulo argumentou exatamente nesse sentido em Romanos 9. Os versículos 14 a 18 dizem assim, e valem a leitura agora: que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? De modo algum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Então, veja que como Deus está lidando com uma humanidade caída e ao mesmo tempo responsável moral diante dele. Deus é absolutamente livre para usar a sua misericórdia com quem Ele quer, do modo como Ele quer, de modo que não depende de nenhuma outra força, não depende de quem quer, nem de quem corre, mas de usar Deus, a sua misericórdia. Em segundo lugar, a soberania de Deus não está restrita à salvação dos eleitos. O texto nos revela Deus mandando o profeta ungir a 2 reis, um sobre a Síria e outro sobre Israel. E isto, meus irmãos, deve já nos indicar, e com bastante clareza, nos indicar suficientemente que não há autoridade que não proceda de Deus e que as autoridades que existem foram por eles constituídas. Eu estou lendo Romanos capítulo 13, versículo 1. Em outras palavras, só governam aqueles que Deus põe para governar. Só ocupam os cargos de autoridade aqueles que recebem a autoridade da parte de Deus. Essa é uma verdade que permanece de pé, ainda que as autoridades públicas não reconheçam que a fonte da sua autoridade é Deus. Normalmente não reconhecem. Esta verdade também fica de pé, independentemente do modo como as autoridades ascendem ao poder e, inclusive, independentemente da piedade ou da impiedade dos governantes. Azael e Jeú eram homens
impiedosos e foram ungidos pelo Senhor. Eles eram homens impiedosos. Hazael chegou ao poder assassinando Ben-Hadad para lhe tomar o trono. Isso está em 2 de Reis, capítulo 8, versículo 15. Jeú assassinou a Jorão para lhe suceder no trono. Isso está em 2 de Reis, capítulo 9, versículo 24. Sobre Jeú, inclusive, se diz que, 2 de Reis, capítulo 10, versículo 31, eu leio agora, não teve cuidado de andar de todo o seu coração na lei do Senhor, Deus de Israel, nem se apartou dos pecados que Jeroboão fez pecar a Israel. Consideremos, portanto, que não importa a piedade do governante, nem o modo como ele ascende ao poder. Ele só ocupa o cargo porque Deus o pôs lá. Esse fato já nos deve ensinar que Deus executa seus propósitos por meio de homens malignos, cujo único pensamento é satisfazer seus próprios interesses e propósitos egoístas. Agora, porque a autoridade é ministro de Deus, esta é uma outra afirmação contundente do apóstolo, em Romanos capítulo 13, versículo 4, então nós devemos à autoridade, porque ela é ministro de Deus, submissão. Veja o que está em Romanos 13, versículos 1 e 2, eu vou ler. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. Em 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 13 e 14, Pedro disse, sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei, como soberano, que as autoridades, como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Paulo escreveu a Tito, capítulo 3, versículos 1 e 2, o seguinte, lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra, não difamem a ninguém. Isso é tão irrelevante, tão atual, não é? Nós estamos vendo um interesse renovado dos cristãos pelo ambiente político. Isso é uma coisa boa, isso não é ruim. Agora, me parece que o apóstolo Paulo está falando exatamente para estes moços que estão aí nas redes sociais, né? E Paulo está dizendo para ele, olha, vocês precisam se sujeitar aos governantes, às autoridades, precisam ser obedientes e cuidado para vocês não difamarem ninguém, quer dizer, cuidado com fake news, não pode ficar repassando notícia falsa a respeito de governante A ou governante B, sem nenhum tipo de critério. E Paulo continuou dizendo, nem sejam altercadores, não sejam muito calorosos, muito fervorosos das suas polêmicas, não é? Sejam cordatos, dando provas de toda a cortesia para com todos os homens. Não importa se é o seu candidato que está lá, se não é, seja cordato, seja gentil, haja cortesmente para com todas as pessoas, inclusive para com aqueles maus governantes. Essa submissão, no entanto, não nos priva de usar os meios legais e legítimos a fim de defendermos nossos direitos perante as autoridades constituídas. Paulo fez isso em mais de uma ocasião. Paulo, em mais de uma ocasião, usou a sua cidadania romana para fazer cessar o arbítrio desmedido de autoridades públicas contra ele e mesmo para fazer valer a sua defesa, para fazer comprovada a sua inocência perante a acusação que ele havia feito. Então, não é porque nós somos submissos que nós não podemos usar os meios legais e legítimos postos à nossa disposição pelo Estado, a fim de fazermos prevalecer nossos direitos. Agora, ainda há ocasiões em que as autoridades, e aí nesse caso, meus irmãos, há ocasiões em que as autoridades devem ser desobedecidas.
E as autoridades devem ser desobedecidas quando nos forçam a fazer aquilo que não podemos fazer por motivo de consciência, ou nos privam de fazer aquilo que somos obrigados a fazer por motivo de consciência. Nesses casos, nós somos obrigados a desobedecê-las, sob pena de desobedecermos a Deus. E é verdade, quando nós desobedecemos às autoridades para obedecermos a Deus, aí sim nós podemos colher as consequências, não é? Do que advém daquele que tem o aparato estatal nas mãos. E ninguém pode se enganar com relação a isso. Foi uma legítima desobediência civil que levou Daniel à cova dos leões. Você pode ler isso em Daniel capítulo 6. Foi uma legítima desobediência civil que levou Sadraque, Mesaque e Abednego a uma fornalha de fogo. Você também pode ler isso em Daniel capítulo 3. Os apóstolos sofreram açoites e ameaças e ainda assim desobedeceram às autoridades de Jerusalém. Eles disseram: julgai se isto é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus? Pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Sinto muito, né? Sinto muito para vocês. Pedro disse, João também, nós simplesmente não podemos desobedecer a Deus para obedecer a vocês. Em terceiro lugar, e é aqui que eu termino, aprendamos, meus irmãos, que é impossível que Deus se deixe sem o testemunho de uma igreja militante. Eu edificarei a minha igreja é a promessa do Cristo da igreja. É impossível Deus ficar sem testemunha de uma igreja militante, uma igreja na terra, uma igreja militante. Não importa quanta apostasia e quanta frieza nos cerquem, os eleitos servirão a Jesus enquanto viverem. E não faltará vocacionados também que estejam à disposição dos eleitos e da edificação da igreja de Deus. Esta foi uma lição bastante objetiva que Elias aprendeu e foi um motivo de sua restauração. Quando Elias estava sofrendo, deprimido, vendo o fim em todo o cenário que o cercava, Deus lhe disse: eu preservarei uma igreja fiel e ela sempre terá vocacionados. É assim, Deus não permite nem se deixar sem testemunho de uma igreja militante, nem que esta igreja militante fique sem vocacionados que lhe alimentem com a palavra de Deus. É assim. Um pastor sai e um outro lhe substitui, de modo que Deus não vai deixar que a sua igreja, que o seu povo fique sem exposição bíblica, sem exposição da palavra de Deus. Nós vamos terminar por aqui e já estamos chegando em nossos momentos finais. Vocês perceberam que nos últimos domingos eu andei desacelerando as exposições, porque eu ainda estou com alguma esperança de que retomaremos as nossas reuniões públicas para finalizar os sermões expositivos a partir da vida do profeta Elias. Vamos ver o que acontece. Vamos orar por isso, não é? Muito bem, oremos então. Senhor, nós estamos aqui na sua presença, te damos graças, oferecemos a ti nossos louvores. Obrigado pela palavra de Deus que pode ser exposta, aprendida em nossos lares, mas te suplicamos, Senhor, que tu nos dês a oportunidade de, sim, voltarmos a cumprir a nossa vocação. E a igreja está vocacionada para reunir-se em louvor à tua glória.
Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Meus irmãos, nós vamos encerrar por aqui. Recebam todos vocês o meu forte abraço, o registro da saudade que sinto de todos vocês e dos nossos encontros. E Deus abençoe a todos os nossos irmãos.